Olá, como é que você está? Tudo bem? Nós estamos meditando aqui na Palavra de Deus, lendo a cada dia em ordem cronológica. Estamos agora na Carta aos Hebreus, no capítulo 5. Se você gosta de todo esse conteúdo que você vem acompanhando, dá o seu gosto, não esqueça e partilhe o vídeo. Vamos orar, falar com o nosso Deus e pedir que o Espírito dele esteja agora entre nós, para que ele nos conduza, nos ilumine. Senhor Jesus, eu peço que o teu Espírito aqui esteja, para que possa nos conduzir nessa meditação que estamos fazendo da tua palavra. E eu peço que o teu Espírito, que esquadrinha nossa mente e coração e sabe das nossas necessidades, venha abençoar essa pessoa que está acompanhando comigo. Eu não sei quais são, mas o Senhor o sabe. Então, honra o pedido, a oração que ela tem feito a ti. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Porque todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então, ele está fazendo uma referência ao trabalho do sumo sacerdote antes de Jesus, né? O trabalho que ele exercia no templo. Então, ele tinha um papel fundamental. Ele tinha entrada no Santo dos Santos, onde há a presença de Deus, onde ele também sacrificava pelos próprios pecados, quer dizer, se santificava para chegar lá ao Santo dos Santos e levava então as orações do povo, né, o perdão, o pedido de perdão ao povo, e intercedia pelo povo. Foi lá que Zacarias, né, aquele sacerdote que deu luz mais tarde junto com a mulher dele, esqueci o nome, Isabel, exato, e deu a luz a João, que se tornou João o Batista, né? Não é o sobrenome dele não é Batista, mas é porque ele batizava as pessoas, então João Batista. Mas os pais dele foram Zacarias. Deus levou um anjo que deu então as boas notícias para ele, né? Então ele estava fazendo esse trabalho. No 2, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, lembrando que ele está falando daquele que, assim como eu, digamos, se eu fosse um sumo sacerdote hoje e fosse exercer a função de levar sacrifícios e a oração do povo, eu não posso esquecer que eu também sou pecador e passível de erro como qualquer outra pessoa que eu estou ali intercedendo. 3. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Comentário: o sumo sacerdote era tomado da tribo de Levi em Israel e ordenado por Deus para presidir o serviço sagrado. Esse termo é a designação do sacerdote-chefe, ou seja, do homem que tinha o mais alto cargo e a maior responsabilidade espiritual da nação. Dentre as suas funções estava ser compassivo com aqueles a quem representava e se empenhar pela instrução e pelo aprimoramento da fé de todos. Naquela época, as pessoas nem sequer podiam oferecer seu sacrifício sozinhas. Elas precisavam levar o animal ao sumo sacerdote e ele o imolava, pois era o mediador entre o ofertante e Deus. Porém, mesmo que esse mediador fosse um homem fiel e bom, cumpridor das suas atribuições, ele era limitado, pois não podia perdoar pecados. Pelo contrário, era tão falho como qualquer outra pessoa. Por isso, antes de presidir o serviço sagrado, o sumo sacerdote tinha que primeiro implorar perdão por si mesmo. O fato de ele estar rodeado de fraqueza deveria impedi-lo a não ser intolerante com os pecadores, mas agir com paciência, pois partilhava da mesma natureza humana. Por isso que ele tinha que entender e compreender aquela pessoa que ele estava atendendo, porque ele também era humano e também padecia dos mesmos pecados, né? Agora, o versículo 4, e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. O comentário: chamado por Deus, o Altíssimo escolheu pessoalmente Arão para ser o primeiro sumo sacerdote de Israel. Os primeiros foram escolhidos mediante a sua genealogia, ou seja,
eram chamados da tribo de Levi e da descendência araônica. Porém, o Senhor Jesus não procedia da tribo de Levi, mas de Judá. Contudo, foi escolhido para esse cargo pela soberana vontade de Deus, como está escrito. Cristo não se glorificou, isto é, não buscou ou insinuou para o Pai o desejo de ter essa posição de honra. Pelo contrário, o Todo-Poderoso se agradou de lhe conceder o privilégio de ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e o grande sumo sacerdote de toda a humanidade. Em Apocalipse nós vemos perfeitamente que há um tabernáculo e lá o nosso sumo sacerdote, ele está lhe servindo, apresentando a Deus a própria vida, porque ele já fez isso, em perdão dos nossos pecados. Então, nós não precisamos mais sacrificar animais para ter o perdão, uma vez que nós temos o próprio Senhor Jesus. O 6. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O comentário, sacerdote eternamente. O sacerdócio levítico foi marcado pelo aspecto individual e transitório. Isto é, cada sumo sacerdote, após exercer o ofício durante determinado tempo, era substituído por seu sucessor. O sacerdote terreno cessou com a introdução do sacerdócio do Senhor Jesus, que é permanente. A parte B, já vou ler, segundo a ordem de Melquisedeque, significa que este rei e sacerdote de Salém, da época de Abraão, é um tipo do Senhor Jesus, pois a semelhança dele, o Salvador acumula as funções de rei e de sumo sacerdote. E lembrando que Salém fica no mesmo lugar onde hoje, ou antigamente, era o Templo de Salomão, onde hoje há o muro, chamado Muro das Lamentações ou Muro Ocidental. E interessante, Melquisedeque, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, mas quem o constituiu? A Bíblia não nos dá referência a respeito dele, nem da sua fé, mas ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Mas ele cultuava o mesmo Deus de Abraão. Interessante, Então, quer dizer, haviam outras pessoas, apesar de não ter sido registrado na Bíblia, que também tinham a fé nesse Deus Todo-Poderoso. No 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. O comentário, nos dias da sua carne, significa os dias que o Senhor Jesus viveu como homem neste mundo. Embora fosse o Filho de Deus, em momento algum Salvador se apoiou nessa sua condição. Em diversos momentos, os evangelhos retratam o quanto ele estava sujeito às limitações e às dores próprias da natureza humana. Contudo, o Salvador alimentava a sua fé com a comunhão que ele mantinha com o Pai por meio de orações, clamores, súplicas, lágrimas e jejuns. Durante sua vida terrena, o Senhor Jesus sofreu tentações e gemeu com a dor dos abatidos, como no momento em que chorou pela morte de Lázaro, lamentou pela rebeldia de Jerusalém e transpirou sangue diante da agonia da própria morte. Mesmo temendo o martírio que iria passar, sua intimidade com o Altíssimo o sustentou e o manteve puro e santo para vencer o diabo e o inferno na cruz. O Salvador não considera desonroso mostrar suas dores, mas as expõe a nós para vermos os resultados do seu sacrifício. Ele alcançou não apenas autoridade, honra, perdão e a vida eterna para o ser humano, mas também um coração mais compassivo para entender e atender o clamor dos aflitos. Por isso, ninguém melhor do que o próprio Senhor Jesus para compreender você. Quando você ora, quando você expõe sua vida, quando você fala, Senhor, aqui estou eu, esse sou eu. Esse sou eu cheio de falhas, cheio de defeito. Eu não posso dizer para o Senhor que eu amo, eu não o conheço. Eu quero amá-lo, porque ninguém nasce já amando a Deus. É mentira, Tem gente que fala, eu tenho uma fé em Deus, mas é uma fé básica, só apenas crer no que ela foi informada, mas ela não teve uma experiência com Jesus. Aqueles que tiveram uma experiência com Jesus
nunca mais eles vão abandonar Jesus, nunca mais eles virarão as costas, seguirão outros deuses, né? Eles continuarão firme e forte no seu propósito de vida. No 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O comentário diz aprendeu a obediência. Normalmente o ser humano aprende princípios na vida por meio das consequências ruins que sofre por causa da desobediência. O Senhor Jesus nunca foi assim, pois ele já conhecia a perfeita obediência e não precisava se corrigir de absolutamente nada. Em momento algum no céu o filho desobedeceu ao pai, seja por indisposição, seja por deslize, mas ao se vestir da natureza humana, sua sujeição foi posta à prova diante dos mais profundos sofrimentos a que foi submetido. Em um mundo pecaminoso, hostil e rebelde, o Salvador foi tentado, mas andou firme na retidão. Como homem de carne e osso, conseguiu viver de modo tão santo, da mesma forma que vivia com a sua natureza divina, junto a Deus, por isso foi aprovado por ele. Entenda esse versículo 8, né? Ele era o próprio Deus, mas que se colocou num corpo humano, né? Então, por isso que ele aprendeu a obediência. É como você imaginar o que ele fez. Imagine, você anda com um carro muito bom, digamos uma Lamborghini, né? Ou uma Ferrari, né? Os carros mais caros do mundo. E você sai desse carro, né? E entra, por exemplo, num Fiat 500, né? Um Fiat 500, ou você entra num Corsa, ou no Brasil, né? Um Celta, imagine. Então, ele saiu daquele carro para o carro daquele. E aí a diferença é enorme, é gritante. É como você morar num palácio e vir morar numa comunidade, num quartinho 3x3, por exemplo. Então, a pessoa, foi o que ele fez. Então, ele se submeteu. Por isso que ele entende a humildade, e a humildade toca diretamente em Deus. O 9 diz, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, uma vez pelo que ele fez, pelo ato consumado que ele fez, pela sua morte, o sangue derramado, o perdão oferecido, então, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, não basta apenas você dizer que ama Jesus e crê nele, mas você vai obedecê-lo. E o que faz nós obedecermos ele? O nosso amor. Então eu não obedeço a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não obedeço a Jesus, eu não creio em Jesus porque eu temo ir para o inferno, porque eu não quero ir para aquele lugar. Bom, primeiro eu não quero realmente ir para lá, mas eu obedeço, eu sirvo ao meu Senhor Jesus por amor. Eu aprendi a amá-lo. E esse amor, né, me faz obedecer a palavra dele, me faz seguir a palavra dele, me faz ter prazer nas coisas de Deus. Então, às vezes a pessoa ela pode até querer, né? Então ela se esforça, ela abandona determinados hábitos, pessoas, coisas, mas no fundo, ela não queria ter abandonado. Então a carne dela continua gritando, querendo, olha, vai, se entrega, volta aquele vício, bebe mais um pouco, fuma um tabaco, fuma um cigarro, fuma uma droga. Então a pessoa continua, ela está lutando, né? Só que se ela não nascer de novo, ela vai terminar cedendo, caindo no pecado e vai ser pior, porque para ela se levantar vai ser muito mais difícil. Por isso que é a necessidade da pessoa nascer de novo. Esse novo nascimento faz você amar Jesus acima de tudo. E esse amor te liberta, é libertador. E aí ele continua no 10, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, da qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligente para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Comentário do 12, devendo já ser mestres. Aqueles que haviam se voltado ao Evangelho vinham sendo instruídos com as verdades divinas há tempo suficiente, portanto deveriam ser maduros na fé.
Além disso, os judeus tinham o privilégio de conhecer as Escrituras do Antigo Testamento. Dessa forma, compreendiam com mais propriedade o cumprimento da palavra no Senhor Jesus. Ademais, muitas daquelas pessoas haviam testemunhado os ensinos e os milagres do Messias pessoalmente. Considerando tudo isso, era para elas estarem aptos a instruir os outros quanto à palavra de Deus. Contudo, apesar de entendidos na lei, não compreendiam seus ensinamentos. Isso mostra que não é o tempo de conversão ou o conhecimento bíblico que determina o desenvolvimento espiritual de uma pessoa, embora alguns recebam todo o estímulo necessário para crescer na fé, permanecem interminavelmente na fase infantil, na condição espiritual. Ninguém fica bebê para sempre, né? A pessoa cresce e assim também tem que ser no sentido espiritual. Quando nós nascemos de novo, somos bebês na fé, então precisamos do leite materno, quer dizer, as coisas básicas, né? Nós aprendemos como nos relacionar com Deus, a sermos dizimistas, ofertantes, a honrarmos a Deus, a honrarmos o domingo, por exemplo, o primeiro dia da semana que nós buscamos ao nosso Deus, né? É investir na leitura da Bíblia, na meditação da palavra, aprender a orar. Tem muitas pessoas na igreja que não sabem orar. Enquanto o pastor está ali orando, ela está repetindo as palavras do pastor, ela não está usando as próprias palavras dela. Então, é normal, é natural, uma pessoa nova está vivendo assim. Eu até compreendo. Agora, é difícil de entender uma pessoa que já está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos na igreja e ela continua como um bebê, ainda esquecendo os princípios básicos da fé, né? Deixam de vir à igreja, alguma situação, alguma coisa, elas já se aborrecem, às vezes elas põe tudo a perder no sentido da fé espiritual, quer dizer, elas continuam ainda presas àquele primeiro princípio da fé. Elas têm que estar sempre sendo lembradas do que elas precisam fazer. Elas correm risco, estão salvas? Estão, por um tempo, ou outra hora não estão, enfim, né? Mas correm risco. Se elas morrerem sem a salvação, mesmo tendo muitos anos de igreja, é como jogar aquele tempo todo na lata do lixo, não valeu de nada. Então, nós temos que crescer, amadurecer na nossa fé. Por isso, Deus permite os problemas. Eles nos amadurecem, eles nos levam para mais perto de Deus. O 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Comentário? Os perfeitos não são aqueles que não erram. Afinal, todo homem, por mais que se esforce, é pecador. Porém, nos tornamos perfeitos para Deus quando nos aplicamos diariamente à prática da sua palavra. A obediência à sua voz, a voz do Senhor, guia o homem para agir conforme o que lhe agrada. Dessa forma, à medida que mostramos ao Pai o nosso desejo de fazê-lo Senhor da nossa vida, o Espírito Santo aperfeiçoa em nós o caráter divino. Então, um mantimento sólido, quer dizer, às vezes nós queremos passar para a igreja um alimento mais forte, uma palavra muito mais espiritual, que exige mais raciocínio, e às vezes as pessoas ficam assim perdidas. Mas o que o pastor está falando? Eu não estou entendendo. Significa dizer que aquela pessoa, por mais bem intencionada que ela esteja na igreja, mas ela está vazia das coisas de Deus. Ela não está compreendendo o sentido das coisas. É um perigo. Não se deixe cair nesse laço, né? A parte B diz assim: os sentidos exercitados, assim como a visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição permitem que o ser humano interaja com o mundo à sua volta, os sentidos espirituais permitem que o nascido de Deus perceba tudo o que envolve o mundo espiritual. Quanto mais a pessoa tem experiências com a fé, mais amadurecimento espiritual e mais discernimento ela terá para entender a vontade de Deus para a sua vida. Por isso, se torna perfeita, pois conhece e anda segundo a direção divina. Isto é, ela prefere o bem ao invés do mal, pratica o que a mantém próxima de Deus e se separa do que a afasta dele. E consegue identificar o que a amadurece espiritualmente e o que prejudica a sua comunhão com o Senhor. Com isso,
naturalmente faz a escolha certa. É isso, vamos crescer espiritualmente, vamos amadurecer. Permita o Espírito Santo trabalhar no seu ser para que você cresça e para que você desenvolva a sua fé e outros possam olhar e se inspirar em você, na sua fé. Que Deus continue abençoando e iluminando você. Até o próximo vídeo.